Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Nós orientamos que os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube coloquem um recipiente com água para que ela seja frutificada. Nós vamos dar início à nossa reunião com o nosso irmão Edivaldo trazendo a mensagem da página de abertura da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção, que sempre é uma mensagem confortadora. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão João trará a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através da internet. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos, acompanhando o livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 97, a Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos e trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em teu nome para aprendermos um pouco mais das leis de Deus através do Evangelho bendito. Rogamos sempre a Ti, Senhor, que nos ajude mais e mais a termos atenção para todas essas orientações que aqui serão oferecidas. E não só isso, Senhor, para que nos ajude a estarmos atentos quando formos chamados a dar o nosso testemunho de nossa fé, na certeza de que aprendemos a lição.
fortaleça-nos, Senhor, cada vez mais, para que a gente caminhe sobre a face da terra com passos firmes em direção ao alto. Rogamos a Ti, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, mas também queremos Te rogar que essas vibrações de amor, de paz, essa luz que recai sobre nós nesse instante, se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti, que alcance os nossos irmãos que nos acompanham em seus lares nesse momento, mas também que os Teus missionários derramem essa luz também sobre essas zonas de conflito, Senhor. Muitas nós não sabemos, mas temos a certeza de que Tu sabes onde se encontra cada uma delas. Toque, Senhor, o coração dos nossos irmãos, para que eles possam se apaziguar, hoje e sempre. E assim, Senhor, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, Te dando graças por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora com o nosso irmão João a página do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Deus envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando no livro dos Espíritos, no Evangelho. Nós estamos encerrando o capítulo 5 da próxima inicial, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, frase curiosa, né? Na semana passada, o Rivaldo apresentou para nós a lição de número 18. Nós vamos estudar hoje a lição de número 19. A lição de 18 tem o título Bem Sofrer e Mal Sofrer. Ela se inicia na semana passada com uma afirmativa de Jesus dizendo: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia a ele aos sofredores em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Afirmativa nítida, claríssima de Jesus, né? A gente imagina que só as pessoas só sofrem os pobres, as pessoas que estão em situação de miséria, só esses sofrem. As pessoas que estão muito bem na abastança também sofrem. Existem diversos tipos de sofrimento. E por que esse sofrimento? Uma coisa que a gente faz, infelizmente, nós espíritos já não fazemos tanto, porque já aprendemos a lição. É reclamar do sofrimento. Murmurar contra, que sempre castigo de Deus, isso é comum usar essa expressão. Por que eu sofro tanto? Nós espíritos não temos direito de dizer isso, que nós sabemos, ou pelo menos temos a certeza de que não é gratuito o nosso sofrimento, que a gente sofre porque a gente tem dívidas a serem resgatadas, né? Nós não temos apenas esse corpo. O João não está aqui nesse corpo, ele está no corpo, ele não é o João. O João é o espírito, ele está no corpo do João, mas ele é basicamente o espírito, então ele já esteve em outros corpos e vai estar em outros, com certeza. E a minha esperança lá na frente, para mim poder ter chance, né, de ressarcir a minha dívida. Acontece o seguinte: quando a gente desencarna, vai para a espiritualidade, e lá, livre, a gente tem uma amplitude de visão e de conhecimento enorme que o nosso corpo limita, não nos permite ter essa amplitude, né? E na espiritualidade a gente conhece a nossa realidade, quem nós somos efetivamente. Às vezes, por algumas atitudes, alguns pensamentos negativos que nós temos, a gente mais ou menos adivinha, né,
quais foram as nossas falhas. E nós nos conhecemos bem, né? Em geral, nós nos conhecemos muito bem. Então, e lá, a gente passa uma temporada na espiritualidade antes de reencarnar, e lá a gente reconhece e pede, às vezes implora, já disse numa outra oportunidade, mais uma oportunidade para ressarcir uma parte da dívida, sobretudo quando a dívida é muito grande. Mas a gente não pode perder de vista uma frase que me marcou quando eu ouvi pela primeira vez, eu era jovem, que dizia assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Está numa música muito famosa, mas é uma realidade. O que significa isso? O que é esse frio que a gente recebe? Só que não é de Deus que a gente recebe, não. Ele nos permite passar pelo frio que nós pedimos para passar, mas de acordo com a nossa cobertura, ou seja, com a nossa capacidade de suportar aquela prova, sem humilhação, sem queixas, o que não é comum. Normalmente a gente se queixa, reclama. E quando a gente volta para a espiritualidade, que vai chegar o momento de um do espírito voltar a deixar a prisão do corpo, porque para o espírito vem uma prisão. A gente volta. E quando a gente reencarna, é que a gente percebe na espiritualidade que desencarnar, o sofrimento do ato de desencarne, é mínimo, perto da dificuldade que é o reencarne do espírito. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, lá em cima ele conhece tudo, sabe praticamente tudo, é livre na espiritualidade, é feliz, geralmente é feliz, porque está numa situação muito melhor, e de repente ele precisa reencarnar, e sabe que precisa de 21. Alguns casos são compulsórios, mas normalmente todo mundo daqui provavelmente pediu para reencarnar. E pediu para passar por essas vicissitudes que estão passando aqui hoje. Não tem o direito de se queixar, mas não sabe. Por que não sabe? Que no momento do reencarne, para o espírito, esse momento acontece na concepção daquele corpo. As pessoas imaginavam, muita gente imaginava que não, que só depois de um certo tempo, só depois que acontece o parto, que a criança nasce, que o corpo, o espírito se liga ao corpo. Não é não. Ele se liga lá na espiritualidade. Ele não está ainda no corpo, mas já está ligado na espiritualidade a partir da concepção. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, a concepção acontece. E nesse momento que está ligado. E aí é que começa o problema. Veja bem, aquele espírito, muitas das vezes, um espírito que tem conhecimento, que é inteligente, tudo aquilo começa aos pouquinhos a desaparecer para ele. Vai se apagando da memória dele, porque ele precisa adaptar-se àquele novo corpo, que aquele novo corpo vai readquirir outros aprendizados, vai precisar disso. Então, tudo aquilo que ele sabia, inclusive as coisas boas ou as coisas más que ele fez, vão desaparecendo. Na medida em que essa gestação vai se desenvolvendo, ele vai simplesmente entrando quase num estado assim de hibernação psicológica do espírito, e perde todo aquele conhecimento que ele tinha, toda aquela estrutura, porque ele precisa disso. Ele precisa de passar de novo por um aprendizado. E uma pessoa que é, por exemplo, um grande cientista, um grande músico, por exemplo, um grande cientista, uma pessoa famosa, tem que passar por isso também e perde, esquece tudo aquilo. Aqui, algumas pessoas se queixam de por que a gente esquece? Não seria mais fácil se nós nos lembrássemos daquilo que nos trouxe aqui, de quem somos realmente? Eu acho que não seria, não é de forma nenhuma, seria muito mais difícil. Você já imaginou? É muito comum, a gente conhece, eu conheço o caso, não é da minha família, mas é de pessoa próxima, e que tem uma pessoa na família que é um desastre, tem uma série de problemas para aquela família. Então eu fico pensando, já pensou se você nascer e descobrir ao nascer que o seu grande inimigo é a sua mãe?
está encarnado, sua mãe, seu irmão, seu pai. O grande inimigo da família é exatamente aquela pessoa. Ou, ao contrário, você descobrir que você é que é o grande inimigo daquela família, que veio para dizer que chegou ali exatamente para provocar aquela história. Deve ser muito desagradável, não? Inês está balançando a cabeça, deve ser extremamente desagradável, tanto descobrir uma coisa como outra. Porque até seria mais fácil correr, ao contrário, seria muito mais difícil. Por isso que a gente recebe o benefício desse esquecimento. Esquecimento, e depois, e agora que esse esquecimento dura pelos primeiros 7 anos, praticamente os 7 anos, é uma dependência absoluta da família. Enquanto você vai desenvolvendo, você depende de tudo. Só depois da fase adulta que você vai começar efetivamente a assumir a sua responsabilidade junto à família, mas até lá você está sendo dependente dela. Então, as pessoas que se queixam das suas vicissitudes, das suas falhas, dos seus erros, das coisas que acontecem que são desagradáveis, estão completamente enganadas. Eu não pedi para nascer. A gente diz isso, né? Mas você não pediu, não. Eu disse da pouco, muitas vezes implorou para isso. Porque sabia das suas falhas, das suas dificuldades que precisavam ser consertadas. Então, pede, implora, e vem. E chega aqui e começa a reclamar dos sofrimentos que passa. Nosso tema de hoje, eu fiz esse comentário por uma razão. Nosso tema de hoje, eu vou ler daqui a pouco, que é mentira, um capítulo só 9, capítulo 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho, que ele passou em Paris em 1863. Tem o título O Mal e o Remédio. Esse, vocês vão perceber que foi uma mensagem, eu digo, de amorosamente rígida de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho vai exatamente no ponto do que é necessário. Eu vou ler para vocês usando as expressões que ele colocou aqui no relato dele, para vocês entenderem o porquê que a gente age completamente erradamente quando começa a reclamar das coisas da vida. Quem está no planeta de provas e expiações como o nosso para passar por essas coisas, senão estaria num planeta mais evoluído do que o nosso. Quem está aqui vai passar, sofre, como diz aqui embaixo, ele sofre, todos aqueles que estejam aqui são sofredores. Ricos ou pobres sofrem do mesmo jeito, cada um de uma forma, mas sofrem também, porque precisa passar, tem necessidade de passar por esse tipo de sofrimento. O recado de Santo Agostinho diz assim. Ele começa com uma afirmativa, uma pergunta, diversas perguntas que ele faz. Ele diz assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para aqueles que necessitassem, que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes, expirai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter ferido provar. Homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças
graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso céu. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo, mas ainda que tivesse de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, com amor e com resignação. Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgai-vos-eis de bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no mundo espiritual, depois do desencarne, escolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Por que se queixa? Foi escolhido por você, né? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar àqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida no seguro de sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da prisão. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. Recado rígido, mas amoroso e bastante nítido para nós. Nós espíritas sabemos que é assim que acontecem as nossas condições de vida. Aqui na Terra, provas e expiações, não estaríamos aqui na tudo, a não ser que a gente, se algum de nós estiver aqui em missão. São poucos, mas existem alguns que estão em missão, e esses que não estão aqui para passar por provas e expiações, mas o restante, ou seja, a enorme maioria, está aqui por causa disso. Senão não estaria numa condição melhor em termos evolutivos. Né? A gente vai chegar lá, a gente vai ter esse momento. Mas ainda precisamos passar por esses problemas, porque nós temos dívidas para pagar. E essas dívidas, amigos, suas dívidas, só serão pagas por você. Ninguém vai poder pagar
as tuas dívidas morais, as tuas falhas, os teus erros, você vai ver o pior, não é só apenas pagar, também se reconciliar com aquele irmão que você prejudicou. Mas às vezes é a oportunidade que a gente recebe quando nasce em uma família que tem lá uma pessoa negativa, complicada, que atrapalha a vida da gente. E a gente tem que ficar aqui torcendo para não ser nós, né? O grande atrapalhador deles. Porque também pode ser. Isso existe, é comum a gente ver o corpo. O espírito não nasce junto com o corpo. Uma das maiores provas da reencarnação são as atitudes das pessoas na família, criadas pelos mesmos pais, com a mesma estrutura e com pensamentos e tendências completamente diferentes. Muitas das vezes extremamente opostas uma da outra. Poucos. Muitos convivem bem, são aproximados, mais ou menos, não sofrem esse tipo de problema. Mas sempre tem uma coisinha diferente. Por quê? Não recebeu a mesma instrução, não recebeu o mesmo amor. Isso é uma prova da reencarnação, né? Que a gente vai ter daqui a muito pouco tempo. A gente vai ter provas disso. Vocês estão doidos para encontrar uma prova dessa reencarnação. É isso que a doutrina vem nos ensinando há 100 e tantos anos, né? E a gente não passa por essa necessidade. Eu acho que essa lição que Santo Agostinho, que era rigoroso, deixou para nós é fundamental para o nosso aprendizado. A gente começar a encarar os nossos problemas, as nossas vicissitudes com outros olhos. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Desmembrada, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. E aqui estamos, reunidos em nome de Jesus, para aprender a vencer o mundo, com essa bússola que é o Evangelho. Com esse banquete que nos foi oferecido na noite de hoje. Esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi fundamental para cada um de nós. Orientações precisas para que tenhamos bom ânimo, vontade, determinação, amor, leveza e tudo mais que Jesus, nosso grande mestre e amigo, veio nos ensinar. Gratidão, Senhor. Gratidão por tanto amor envolvido, por tantas bênçãos e benefícios, onde sabemos que não existe eleitos ou privilegiados. Somos todos merecedores desse amor e dessa libertação. Que possamos ter cada vez mais nossos olhos e ouvidos bem abertos, para que não percamos a oportunidade de caminhar com passos firmes, melhorando a cada dia, a cada encontro com o Teu Evangelho. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações o tempo todo de amor e de paz, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, agradecendo a Tua presença, mas também a presença dessa espiritualidade de luz, trabalhadores do bem da Casa de Miguel, agradecendo aos mentores espirituais de cada um de nós que aqui se encontra, que nos acompanham, que tanto fazem
por nos trazerem para a luz, para os teus ensinamentos. Gratidão, Senhor. E te rogamos que fique conosco na segunda parte dessa reunião, onde os médiuns, trabalhadores de boa vontade, serão as ferramentas perfeitas, dignas desse trabalho. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em